Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos tentar destrinchar um pouco aí um comentário que é muito recorrente, né, entre os caras aí, não só aqui na comunidade do YouTube, né, no meu canal e nos canais parceiros e canais estrangeiros também, mas até no Twitter você começa a perceber, né, uma movimentação em prol disso, né, aqueles caras que não são tão gados assim, né, mas também ainda não despertaram, mas já perceberam, né, que as redes sociais e o ambiente ele tá injogável, né, e os caras eles estão comentando aí, né, que o jogo tá viciado, né, e quando o jogo tá viciado é melhor você se retirar, né, porque não tem como você jogar um jogo que tá viciado. Né? Então, assim, essa frase ela é muito abrangente, né? O que significa exatamente? O jogo está viciado, né? Caiam fora ou coisa do tipo, né? Aqui nesse aspecto desse vídeo específico, eu não vou comentar, entrar na questão sobre as leis misândricas, sobre a questão patrimonial, etc. É óbvio que isso é importantíssimo, né? Mas eu já fiz outros vídeos falando disso e tem produtores brilhantes que estão sempre falando disso aí, o Renan da Lei dos Homens, o Dom Sandro, né? O Jová também, que já foi casado, o Social Promo, né? Mas aqui nesse vídeo em específico aqui, eu quero falar mais sobre a abordagem dinâmica ali para relações de uma noite, né, casuais ou até mesmo ali de curto e curtíssimo prazo, né? Nada entrando muito em relacionamento, em coabitação ou coisa do tipo, né? Então aqui é mais a porta de entrada mesmo, né? A percepção, né, de quando o sujeito vai numa festa, de quando o sujeito está navegando nas redes sociais, né? De quando ele está num barzinho ou coisa do tipo. Coisas corriqueiras que acabam acontecendo aí, né? Ou vai numa formatura, numa festa de casamento, situações aí que muitos, né, brasileiros acabam passando por aí, né? E os caras eles estão percebendo, obviamente, que a maior parte dos homens ainda está em estado dormente, né? E é uma dormência profunda, não é nem uma latência, né? Os caras eles são gadão, eles são potenciais de betas provedores e por aí vai. Nada que seja novidade por aí. Só que ultimamente, né, eu tava até conversando com alguns amigos aí, né, que já são despertos, já consumiram nessa ralita ali nos anos 2000 ainda, no começo, até mesmo no começo de 2010, ou seja, cara que já tem mais de década aí no estudo aí, não só do profano feminino, mas também de relacionamentos, que pessoal aí mais do começo intermediário de geração Y, que pegou toda essa mudança aí do analógico para o digital, de todas as redes sociais, dos mensageiros instantâneos, desde o Mirk até a gente chegar aí no TikTok, no OnlyFans, né, e passando por toda aquela cronologia que eu já falei em outros vídeos, né, de MSN, Orkut, Facebook, né, Instagram e a coisa aí como estamos hoje, né. Então, fazendo uma analogia, eu gosto de fazer analogias aí, tanto macros quanto micros, para poder explicar. Eu acho que fica melhor também aí pro ouvinte, né, pro inscrito, fazer a ilustração, fazer ali os quadrinhos mentais ali e as sinapses necessárias para poder entender, né. Tem toda uma questão de simbolismo também, né. É como se fosse o capitalismo moderno, né? O capitalismo moderno na prática ele é bem viciado, né. Ou seja, ele foge muito dessa idealização que muitos liberais, libertários têm, né, daquela economia laissez-faire, né. Então acaba que esse conluio de Estado com Big Techs, com grandes corporações, com bancos, aqui no Brasil o agro é muito forte nisso aí também, né, onde acaba uma pequena parcela ganha dinheiro, né, você tem ali uma classe média cada vez mais empobrecida por conta de inflação, de difícil acesso ao crédito, da desigualdade está muito mais lá no topo, né, e uma base que trabalha forte ali para acabar sustentando todo o sistema, né. Isso aí não se trata de uma crítica de falar que um sistema comunista ou algo do tipo seria melhor, né? Eu já falei para vocês que não só eu, mas o Coruja também, se fosse para escolher o nosso sistema, ele é mais utópico que qualquer coisa aí que vocês possam imaginar. Como ele é tão utópico assim, o nosso lema acaba sendo rumo ao abismo, né? Que eu sei que agora que vai começar eleições aí vai ter bastante gente curiosa aí para saber o que a tríade vai votar, o que não vai votar, né? Enfim, né? O que o Trunks, o Epifania, o Coruja vão pensar aí. Eu já falei para vocês, né? Nós aqui dessa comunidade representa tudo aquilo que tanto todos os candidatos menos gostam, né? Que são caras aí que não querem participar desse jogo de previdenciário, né? Com matrimônio, com o Estado, né? Então tanto o pessoal conservador quanto o pessoal progressista não vê com bons olhos homens que não estão aí abraçando as nossas queridas mulheres modernas. Então não tem por que você ficar discutindo e participando disso aí, né? Então nosso candidato aí
é o RAA, né, o RAA, rumo ao abismo, né, isso aí que seria o candidato. Mas, então assim, não só a democracia também é um jogo completamente viciado, né, então, se fosse para sonhar com uma utopia, eu sonharia com uma aristocracia tribalista, né, uma mistura ali de cultura grega até mesmo com algo que nunca existiu. Então nem vou aprofundar muito isso aqui, senão vai virar uma viagem aqui. Então é uma discussão que eu já tive com o Coruja, isso aí a gente acaba convergindo nisso aí, né? Então vamos para a realidade de fato mesmo, que é o que nós temos aí, que é o corporativismo, né? Então o capitalismo moderno ele é um jogo bem viciado, né? Um jogo bem viciado que um ou outro vai conseguir hackear ele, assim, vamos dizer assim, né? Um cara aí um ou outro cara vai acabar acertando um marketing digital, né? Vai acabar e vai ficar milionário com isso aí, um outro vai ter uma habilidade de jogar bola. Então, assim, via de regra, né, conforme o figurino manda, de você se esforçar, correr atrás, tentar fazer o seu, né, dificilmente você vai ganhar muito dinheiro, né? Lógico, a meritocracia pode acabar te levando a patamares aí de 10, 20 mil reais por mês, mas aquela coisa de ter vida de milionário ou coisa do tipo, isso aí tem que acabar acertando um golpe de sorte, por mais que quem acerte nunca vai assumir que teve sorte, né? Vai sempre, inclusive, muitos ganham dinheiro tentando vender a fórmula disso aí e acabam ficando ricos, né? Enfim, né? Mas, eu sei, é um jogo viciado, né? Um jogo viciado, alguns caras conseguem acabar driblando isso aí, né? Mas isso não é replicável no atacado. Eu já disse que a habilidade de ganhar dinheiro é como tentar copiar o Messi jogar bola, o Cristiano Ronaldo, não tem como copiar muito do que esses caras fazem. Então tem muito cara iludido que isso aí no Brasil ainda, é por isso que aqui caras com boa eloquência, caras que são bons vendedores aí, se o cara acaba levando sorte, ele pode ficar rico. Mas é meia dúzia também num país de 213 milhões de pessoas. Quantos caras aí entre 25 e 35 anos vocês conhecem que ganham mais de 100 mil reais por mês que não é herdeiro? Então assim, não adianta, a conta não fecha, tá? Então, o jogo do flerte, né, dos relacionamentos, de um cara conhecer uma mulher numa festa hoje, ele tá viciado também, né, porque você tem elementos ali que você não tinha, né, há 15, 16 anos atrás, né. Então, por exemplo, eu gosto muito de pegar a dinâmica de cidades médias do Brasil aí, né, cidades aí de 100 mil até 1 milhão de pessoas ali, tem muito inscrito meu que mora nessas cidades aí, de 200 mil, 300 mil, que gira muito em torno do agronegócio, ou de alguma indústria, ou de prestação de serviço, né, ou de turismo, né. Então, assim, nesses locais aí, como a maior parte das pessoas são pessoas trabalhadoras que ganham 1 a 2 salários, são invisíveis, você tem ali entre aspas, beautiful people, né, que às vezes não é tão beautiful assim, mas são os mais destacadinhos ali da cidade, né, que acaba que todo mundo conhece todo mundo, né. Então, o pessoal da geração X, né, que é a geração ali dos anos 70, que é aquela geração que não ficou rica igual os boomers, que foi os primeiros caras que tomaram o divórcio. O Raccoon é muito feliz quando ele diz nas análises dele que a geração X foi a que mais tomou na cabeça com toda essa mudança cultural, né? Aí esses caras, o pessoal do começo da geração Y também, tá? Dos anos 80 ali, pegaram ali ainda. O pessoal dos anos 90 ainda pegou um pouco também, mais menos, né? Pegou ali um mundo onde os caras iam nos lugares, iam nos ambientes, nas baladas, nos bares, e o que tinha de opção pros homens, pras mulheres que estavam ali, eram os caras que estavam ali. Obviamente existia hipergamia, as mulheres iam filtrar, selecionar, né? Cara muito feio também tinha dificuldade, não é? Tem cara que acha que, nossa, antigamente o baixinho, o feio, o gordinho, ele ficava com qualquer mediana arrumada. Não é assim não, tá? Mas o jogo ele era bem menos viciado, ele era mais jogável, porque não tinha uma tela de celular ali com caras de outro estado, com um perfil verificado dando like, ou respondendo ou reagindo à story das mulheres mais bonitinhas, né? Então assim, como o jogo tá viciado hoje, e por que eu coloquei pragmatismo no título desse vídeo, né? Uma das únicas maneiras que eu vejo, tá? E note que isso aqui não é nenhum manual de sedução nem nada, tá? É apenas uma estratégia de sobrevivência no ambiente para aquilo que vai ser a maioria dos caras. Por mais que os caras despertos são minoria, né? Dessa minoria aí, a maioria não vai acabar virando Volcel, a não ser que... Eu já disse que eu flerto com Volcels vivos, mas só quando eu tiver mais de 50 anos. Por agora não quero, por mais que eu respeito muito aqueles que já o fazem, né? Muitos também não vão conseguir por GPzismo, que é um caminho para poucos, por questão de afinidade. Às vezes a cidade que o cara mora só tem coisa ruim, enfim, às vezes o negócio está inflacionado. Então assim, o GPzismo estrito, né?
E o volcialzismo ele é para uma minoria. Então a maioria vai viver ali de relações casuais, monogamias temporárias, ficar com um ou outro, um Tinder, né? Então assim, o jeito do sujeito sobreviver nesse mercado hoje, porque para ele não, para ele ter um mínimo ali de vida afetiva e cópulas ali mínimas para não endoidar, para não ficar achando que só a retenção seminal vai salvar ele. Eu vou falar disso aí quando eu fizer o vídeo de NoFap, né? Ou também ficar só no FAP loucamente também, né? Vai ser o único jeito que eu vejo. Eu tava até conversando isso com um amigo meu e ele concordou, a gente entrou num consenso aí, é o cara ficar de camper, né? É o sujeito ficar com aquilo que dá moral para ele, entendeu? Obviamente que se o cara aí o cara aí começam os golpes, né? Porque se o sujeito não tiver um shape legal, né? Se a genética do cara for muito ruim, também não tem o que fazer, tá? Então, aqui a gente segue uma linha de determinismo biológico, então, dependendo do quão sub-5 o cara não tem muito conserto, né? Aí realmente considerem o GPzismo, coisa do tipo, né? Mas muito cara aí às vezes tá chorando de barriga cheia, porque os caras querem umas stasis inalcançáveis que era difícil até quando não tinha smartphone, né? E às vezes com o cara meter um shape legal, já falei que meter o shape ele é um golpe se for a promessa de você ficar com loiras lindas de Santa Catarina. E não vai ficar mesmo, não. Tá? Aí você vai ter que ter um rosto muito bonito, né? Ou vai ter que ser um norme muito, muito, muito rico, né? Pra conseguir uma atração ali. Dependendo se a guria for da elite também, ela vai nem olhar pra você, né? Então, assim, algumas coisas tem que ser ditas pra não ficar criando ilusão. Mas o shape, ele dá resultado sim com algumas medianas ali que, sabe, daria pro sujeito satisfazer facilmente. Já falei, né? Que são as famosas medianas rabudas, né? Eu já falei isso aí pra vocês, que a questão da academia, do gincel, ele é um golpe desde que aquilo que está sendo prometido vai muito além da realidade de fato, né? O Epi já fez vídeo falando da questão do shape também, o tanto de benefício que tem você ter, né? Você ter um percentual baixo de gordura, uma massa muscular boa, né? Tá na dieta, tá treinando ali, só vai trazer benefício para você. E muitas vezes no ambiente o pessoal pode falar, mas se todo mundo pensar assim, vai deixar de ser um negócio exclusivo, tá? Aí começa o golpe em cima de um golpe, que é um golpe pior ainda do que aquilo que nem é tão golpe assim, né? Que é os caras começar a falar, se todo mundo meter o shape, elas vão querer outros caras, não sei o que, tá? Mas primeiro, você não tá buscando um relacionamento sério. Segundo, vocês acham mesmo que esse bando de buchudo que tá aí nas ruas do Brasil vão meter shape, dieta, treino, vão parar de beber, né? Vão fazer 3 refeições livres por mês? É óbvio que não, né? Nem nos Estados Unidos, que os caras têm lá tudo barato em relação ao poder de compra deles, 1 milhão de tipos de suplemento, né? Academia de última geração e tudo que é mais possível para um cara maromba. Nos Estados Unidos, só 12% dos americanos tem uma massa muscular boa, um percentual de gordura baixo, né? Eu vi uma reportagem uma vez falando que se você tirar pessoas com sobrepeso, obesidade, vai sobrar uns caras magros lá, mas é tudo sedentário, né? É uma minoria ínfima sempre, tá? Que vai querer pagar o preço disso aí. Então não adianta vir com teorias absurdas se todo mundo fizer, porque é a minoria que vai acabar fazendo, tá? Fazer dieta, treinar, dormir certo, não comer besteira, isso aí dá trabalho. Então assim, eu posso garantir para vocês que por muito, muito, muito tempo ainda, mais nessa sociedade aí que aprendeu a usar o xarope de milho aí de frutose e que tem um monte de comida gostosa, industrializada, barata, o povo vai continuar fora do peso ainda, vai continuar com corpos feios, tá? Independente se você mora no Maranhão ou no Rio Grande do Sul, você pode ir em qualquer evento na sua cidade aí que tiver, né? Você vai ver, a não ser que você for num evento da elite paulistana ou algo do tipo, que só vai ter cara shapeado, trincado, né? Ou num evento do Leblon na Zona Sul, mas não é a regra. Qualquer evento que você tiver aí, é normal na cidade que você mora aí, você vai ver que a maioria dos caras estão fora de forma, são feios, estão calvo, né? Não tem uma altura legal, né? Então assim, o cara que tiver shapeado ali, né, ele vai estar de fato acima dos outros, tá? Então esse golpe do se todo mundo ficar assim, na verdade não funciona, né? Então assim, o pragmatismo por trás disso eu vejo que é ficar de camper, né? Fazendo uma analogia com o CS aí, né? É o cara ficar com aquilo lá, acho que foi até o Caio do desenvolvimento alvo que falou isso uma vez, eu achei muito inteligente esse comentário, né? Porque de fato o que faz sentido é você apenas ficar com gurias que dão moral pra você. Se a mulher dá algum sinal pra você, você vai lá e fica. Ah, mas só mulher feia dá sinal pra mim, não sei o que, etc. Então, considera o GPzismo, entendeu? Eu não vou ficar falando que aumente o teu VSM, não sei o que. Você já sabe que com o mercado o jogo tá viciado, dependendo do caso aí, se você não é um cara que vai querer aumentar por causa de mulher, faça por causa de outra coisa. Então, assim, né, aqui eu não dou grandes ilusões também, eu não dou grandes
grandes ilusões pros homens aqui, mas eu dou algumas dicas aí de como não se ferrar tanto e de como não ficar igual bobo atrás delas, porque todo mundo já sabe que as mulheres elas não têm um comportamento linear com todos os homens. Então esse papo aí de mulher que fala pra você, ah, eu não fico com cara em festa, eu não dou de primeira, ou esse tipo de coisa, e elas, vocês sabem que sempre vai ter cara que elas vão quebrar as regras, né? Que é uma minoria de shads ali, uma minoria de caras muito bonitos que elas fariam qualquer coisa, tá? Por mais que elas assumam que não, né? As mulheres sempre distorcem a realidade de fato, né? Se você perguntar para as mulheres, né, por que as mulheres pedem 80% dos divórcios, elas vão falar que os homens são tudo cafajeste, galinha e trai elas, né? Ou seja, o Brasil do nada virou um antro aí de Dambilzeran e ninguém tá sabendo, né? O mundo tá cheio de cara shapeado, rico, galinha, cafajeste, a gente sabe que não, né? Os mais terminam porque os caras são sem graça, desinteressante, feio, entendeu? A verdade é essa. Então, assim, elas sempre vão distorcer isso aí. Então, elas vão falar que tem esse comportamento linear, que pode aparecer o Rodrigo Hilbert na frente delas, que elas manteriam a linha delas. Então, assim, até os caras mais gadão estão percebendo que há uma desconexão entre a fala e a atitude, não estão caindo tanto nesses papos aí, tá? Eles caem ainda porque brasileiro é complicado, mas isso aí é um negócio, pelo menos aquela lucidez que o brasileiro tem antes de voltar pra plantação, às vezes uma conversa de bar, até esses caras mais bobão já perceberam isso aí, né? Que as mulheres quebram regras para determinados tipos de cara, mas esses caras são raros, e às vezes esses caras eles fazem tudo na moita, ninguém fica sabendo, né? Então, assim, aquela frase bem de boomerzão, né? Essa é pra toda mulher bonita ter um cara que tá enjoado de estar ali em cima, né? De estar montando, é verdade isso aí, tá? Tem umas frases botequeiras e boomerzão de tiozão do zap aí que esses caras falam muita besteira, mas também falam muita verdade. Então tem que saber filtrar e você acaba identificando. Então, num cenário de jogo viciado, né? Onde as mulheres elas estão numa festinha na cidade do interior ali, estão conversando com caras de uma capital, ou estão vendo vidas perfeitas que elas nunca vão ter, estão vendo todos os homens como desprezíveis ali, né? O único jeito ali de você acabar conseguindo uma cópula é você ir atrás das mulheres que tá olhando, daquela que dá algum sinal, né? Enfim, não adianta ficar tentando conquistar ou algo do tipo, porque essas mulheres já têm validação do ego ali no direct delas o tempo todo, tá? E não precisa ser bonita não, tá? Tá cheio de mediana aí também, que tá cheio de foguinho nos stories, né? Eu sempre falo aí, às vezes aparece alguma mulher falar, mediana não é tão assim quanto você fala, assim, não sei o que, etc. Mas é guria com perfil fechado, entendeu? É guria low profile. Já falei, então tá, pega umas 3, 4 fotos sua produzida, não precisa nem foto de biquíni, nada, mas maquiagem, faz um Tinder aí e paga o Tinder Plus lá, paga lá, acho que é $5 por um mês lá, só porque daí mostra que usa quem vai dar like em você, né? Não precisa nem ficar dando match, né? E faz por um mês aí, você vai ver a mágica acontecer, né? Então, assim, a sede masculina é infinita, o jogo ele é viciado porque as mulheres elas estão preferindo, né, uma suposição imaginária, né? Algo que nem vai acontecer de fato, que é ficar com o cara destacado ali às vezes o cara só tá reagindo numa foto dela, deu um like numa foto dela mais sensual, e esse cara às vezes nem vai ficar com ela, ou vai ficar com uma noite só, do que tá olhando em volta o ambiente dela. Só que assim, uma hora as mulheres elas acabam enjoando, vendo ali que o negócio não funciona, às vezes final de noite, às vezes quando passa dos 30, 35, eu tô vendo muito cara aí falar que tá meio fácil ficar com mulher de mais de 35 nas baladas aí, que elas estão tirando pra todo lado, e tem muita mulher boa ainda, com silicone em cima, que treina e etc. Tô vendo muito cara falar isso aí, né, com as BMW velha aí de 40, 42 aí, que tá com tudo em cima ainda, né, essas divorciadas, M-Sol, enfim, os caras elas estão meio que atirando pra todo lado aí, né, e esses caras estão aproveitando aí, o cara é um pouco mais arrumado ali, tá com treino, né, tem uma noção básica de vestimenta, tá aproveitando, e é isso aí, né, não tem, é que o problema de muitos caras é que eles acham que vai ter uma vida de solteiro 100% feliz e plena, nem os sheds têm isso aí, isso eu posso garantir pra vocês com propriedade, não tem, tá, nem os sheds são felizes o tempo todo, né, esses caras eles também tomam toco, esses caras de vez em quando eles têm uma vontade de estar com uma namorada, mas passa, é algo efêmero, né, então assim, acaba que a vida do solteiro não é só felicidade, né, desapego, liberdade 100% do tempo. Você vai ter uma ou outra recaída ali, mental, emocional, né, em alguns períodos ali, mas tudo é questão do fiel da balança, né. O fiel da balança você coloca ali, os momentos de prazer, de liberdade, de sossego vão ser maiores que esses momentos de, ai, poderia ter uma namoradinha, ai, eu poderia estar casado, ai, eu poderia estar constituindo família, né, porque você vai conversar com os amigos casados de vocês, a maioria tá falando não casa, né? Ou vão vir com aqueles culpes, que minha mulher é parceira, mas você sabe que o cara é pau mandado, que eu falei no último vídeo da relativização do ambiente, né? Então assim, não tem felicidade total o tempo todo, tá?
O fato do jogo estar viciado não quer dizer que você não vai ficar com mais ninguém, vai ter mulher dando sopa assim, né? Apenas as Stacies, assim, a não ser que você for muito bonito ou tiver algo, ou uma habilidade de dar fortes emoções sobrenatural, eu tô até para fazer uma tentando mapear isso aí com os produtores, até com o pessoal aqui dos comentários, às vezes caras igual o golpista do Tinder lá e que dão fortes emoções, você tendo um atrativo, esses caras às vezes são até mais raros que os Shads e os caras ricos, tá? É algo assim muito específico mesmo, o cara que não tem um atrativo físico muito forte ou não tem dinheiro, acabar ficando com mulheres bonitas é bem mais raro do que os caras falam aí que é normal, não sei o que. Sempre tem o corpo do Zé Droguinha, na verdade o Zé Droguinha ele fica com as medianas da periferia que os trabalhadores não ficam. Aí tem um cara que fala, ai, não sei pra que ser bonito é dinheiro, sendo que tem um Zé Droguinha que fica com as mulheres 10/10. Eles falam com aquelas modelos, né, com sobrenomes alemãs que tem aqui no Brasil, holandês aí, no sul, tivesse ficando com esses Zé Droguinha aí, a gente sabe que isso é 100% mentira, tá? Essas mulheres não ficam com esses caras aí, tá? Esses caras eles estão ficando com as meninas ali meia boca da periferia e os caras falam que essas mulheres nota 5 são nota 10, né? Então tem muito corpo estético no Brasil, mas muito, muito, muito mesmo, tá? O Teoria da Aparência aí, saudade dos vídeos dele. O vídeo dele sobre o Zé Droguinha é o melhor vídeo que já fizeram na comunidade sobre o tema aí, tá? O do Epi das Sortes e Emoções, do cara da Tailândia lá também é muito bom. Mas pra gente entrar na reta final do vídeo, então, né, basicamente isso. Vocês vão ter que ficar, para aqueles que não vão encarar o GPzismo, que eu respeito totalmente, assim como eu respeito quem também tá no GPzismo, aqueles que não vão entrar no Volcelzismo, que vai ser a maioria, e eu respeito quem é Volcel também, tá? Vai ter que... A melhor estratégia de sobrevivência é ficar com as gurias que te querem. Mulher que deu like no Tinder que você vê que dá pra encarar, né, que não é aquela coisa horrenda, né? Mulher que fica olhando muito, que vem curtir foto sua do nada, ou coisa do tipo, é isso aí. Assim, nada disso acontece com você, aí vai ter que considerar o GPzismo mesmo, né? Ou vai ter que entrar um pouco no jogo, não tem o que fazer, né? Não é questão de sedução de VSM. Se você, a não ser que você aceitar que ser um incel ou algo do tipo, não tem muito o que fazer. Vai ter que melhorar a aparência, vai ter que tentar fazer alguma coisa, Geomax ou algo do tipo, né? Então, assim, porque não é pro Trunks do futuro que você vai responder o quanto essas relações casuais esporádicas importa pra minha vida. Importa, tipo, eu preciso disso aí pelo menos umas 2, 3 vezes por mês, porque senão eu fico fapando muito, senão eu endoido, né? Então, eu não preciso disso. Então, beleza. Então, assim, use isso aí apenas para observar o ambiente, né? Como conhecimento de observação do ambiente, né? Mas eu sei que a maioria dos caras vai precisar ali, minimamente de uma questão de evasão ali do líquido fecundante para poder ter algumas cópulas ali rápidas. Então, a melhor estratégia que eu vejo hoje é ficar com as que querem vocês, tá? Então, seria esse o recado aí, porque esse negócio de conquista, de flerte, óbvio que se você perguntar para as mulheres vão negar, vão falar nada a ver, eu gosto de cara que me conquista, que me trata bem, né? E aí você vai ver os montes de cara aí nos direct dela, que estão na friend zone, que faz tudo isso que manda elas fazer, e elas não querem, né? Porque as mulheres têm um receio de falar, não quero esse cara porque ele é feio, né? Porque não me atrai fisicamente. Elas nunca vão falar isso aí. Elas vão falar, eu gosto de outro, ou a gente não bate, não é assim, é só amigo, ou coisa do tipo. As mulheres não vão pegar e falar isso diretamente, a não ser em tom de brincadeirinha nos TikTok, por isso que as Red Pill ou Twitter também, nessas redes aí mais horríveis aí acaba sendo interessante. O Cortes, o Bruce, o John Young Master estão trazendo isso aí à mesa, né, e fazendo análises brilhantes disso aí, né. Então o Júnior também fez uma análise de um vídeo do Cortes lá, do cara que pediu a guria em namoro e foi rejeitado, acho que parecia ser no Rio de Janeiro, um cara de classe média lá, né, a guria falando, é só amizade, amor, né, uma coisa assim, medonha, né. Então, se um cara desse tivesse de camper ali, né, e o cara até acima da média dos homens do Rio de Janeiro ali, né, e tivesse ali de camper, né, e ficado, às vezes tivesse baixado um pouco o nível, não tivesse ido na loirinha de classe média que ele queria, o cara desse tava muito mais feliz, não tava passando um mico disso aí, de comprar presente, pedir mulher namoro que nem quer o cara, né. Então a mensagem é bem simples, direta e pragmática, né? Só vão atrás de mulheres que derem muito sinal pra você, né? E aquelas que não der sinal nunca em lugar nenhum, ou você vai pro GPzismo, ou vira Volcel, ou arruma outra alternativa, terapia, né? Enfim, melhorar teu físico, vai pra outro país, sudeste asiático, sei lá. Né, cada um vai saber ali absorver melhor o que foi dito aqui. Eu não prometo soluções mágicas, apenas
Apenas trago a mensagem aí que o ambiente é isso aí mesmo, tá? É mulher o tempo todo olhando no celular, não olhando para quase nenhum cara do ambiente, né? Mas sempre vai ter aquelas que vão estar mais desesperadas ou por conta da idade, ou até porque naquele dia específico a mulher tá com a libido mais atacada, isso acontece também. De vez em quando elas têm esses picos aí, né? E, enfim, as que olharem mais, as que derem mais moral, ou até mesmo no ambiente virtual, né? Vocês vão lá e ficam, né? Ou Tinder, ou coisa do tipo aí, seria esse mais, seriam esses aí mais ou menos os mecanismos de sobrevivência do homem moderno, tá? Então não prometo milagres nem soluções mágicas, parafraseando meu amigo Coruja aí, sou apenas um mensageiro aí com algumas observações pertinentes da realidade dos estímulos e recompensas que são jogados no ambiente. Um forte abraço a todos.